Olá, amigos da TV Justiça. É hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Com os principais momentos das sessões dos dias 6 e 7 de abril de 2016. Karina, temos semanas em que há vários julgamentos que acontecem na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, com repercussão, inclusive, em outros julgamentos, e temos algumas semanas em que nós temos as duas sessões da quarta e quinta, marcadas por poucos julgamentos, mas com repercussão, particularmente quando temos, por exemplo, recursos extraordinários. É a jurisprudência sendo formatada e que o amigo telespectador acompanha ao vivo no direto do plenário e os principais momentos aqui nos finais de semana com o Plenárias. Foi o caso exatamente desta semana. Foi um número relativamente restrito de julgamentos, mas com muitas discussões, muitos debates e, como você bem diz, o ministro Ricardo Lewandowski, que gosta de números, ele fala a respeito até da grande repercussão que muitas decisões têm em alguns processos, embora, em alguns casos, não tenhamos tido ainda decisões em caráter definitivo. Uma liminar acabou sendo concedida na quinta-feira e na quarta-feira o início do julgamento de um dos réus condenados em uma ação penal que tramitou aqui no Supremo Tribunal Federal em 2013 e que envolve também o senador Ivo Cassol. Teve o início, o julgamento de segundo embargos de declaração apresentados nessa ação penal pelo ex-vice-presidente da Comissão de Licitações. Ele pretendia nesses embargos, ou na verdade ele pretende nesses embargos, porque eles ainda não foram julgados definitivamente, apenas o voto da relatora foi proferido, já que o ministro Dias Toffoli, revisor da ação penal, pediu vista, uma vez que um dos questionamentos colocados nos embargos de declaração tem a ver com a dosimetria da pena, o quanto de pena foi aplicado a esse ex-vice-presidente da Comissão de Licitação. A ministra Carmen Lúcia acabou julgando esses embargos, mantendo a decisão, entendendo que esses embargos eles pretendiam servir como um recurso de apelação, tentando produzir um novo julgamento da ação penal e que isso não poderia ser realizado, já que os embargos de declaração é um tipo de recurso previsto na legislação brasileira e que pretende sanar alguma omissão, alguma contradição ou alguma dúvida, alguma obscuridade que tenha no acórdão, aqui no caso, condenatório dessa ação penal. O ministro Dias Toffoli pediu vista e, além desses embargos de declaração apresentados pelo ex-vice-presidente da Comissão de Licitação, outros dois também estavam na pauta e prometiam ser julgados na quinta-feira, mas não houve tempo hábil para que isso acontecesse. Mas há uma expectativa de que o segundo embargo de declaração, apresentados também pelo senador e pelo presidente da comissão, que também foram condenados nessa ação penal, deva ser julgado dentro em breve. E na quinta-feira, um tema que acabou gerando bastante discussão e debates no plenário do Supremo Tribunal Federal envolvia, num primeiro momento, a aplicação no tempo do novo Código de Processo Civil, uma matéria que teve início de discussão, mas os ministros transferiram essa discussão para um outro momento, mas a questão girava em torno da repactuação de dívidas dos estados, municípios e Distrito Federal com a União e a possibilidade de aplicação de sanções aos estados, no caso, o estado de Santa Catarina, que era o autor do mandado de segurança, para que ele pudesse pagar as dívidas sem que quaisquer sanções lhe fossem aplicadas, em razão dessa repactuação, dessa renegociação do termo aditivo ainda não ter sido realizado pela União ou ter sido realizado, mas contestado a forma e o critério de cálculo do desconto que a União daria a esse estado para o pagamento dessas dívidas. Matéria bastante interessante também, que envolvia tanto matéria processual como direito financeiro na discussão do plenário da quinta-feira. Dois assuntos, portanto, na quarta-feira não tivemos resultado, em razão do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, um voto bastante aprofundado da ministra Carmen Lúcia, relatora nesses embargos, para rejeitar esses embargos de declaração. E na quinta-feira, o recebimento, a determinação para tramitar o mandado de segurança, que antes havia sido negado o seguimento pelo ministro Edson Fachin, relator, entendendo que não era cabível essa ação mandamental, o plenário decidiu que cabe mandado de segurança, pode ser discutida o decreto que tem efeitos concretos em sede de mandado de segurança e concedeu a liminar para que nenhuma sanção fosse imposta ao estado de Santa Catarina. No mérito,
esse assunto ainda deve retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar para a sessão da quarta-feira, portanto, conferindo na reportagem da TV Justiça, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar nesta quarta-feira recurso apresentado pela defesa de Erodi Mate, já condenado a mais de 4 anos de prisão por fraudes em licitações públicas no estado de Rondônia. Os ministros iniciaram o julgamento do segundo recurso contra uma decisão do STF de agosto de 2013 que condenou Erodi Mate, ex-vice-presidente da Comissão de Licitações de Rolim de Moura, em Rondônia. Ele teve pena decretada pelo Supremo de 4 anos e 8 meses de prisão por ter participado de fraudes em concorrências públicas na gestão do então prefeito Ivo Cassol, entre 1998 e 2002. A relatora, a ministra Carmen Lúcia, rejeitou o recurso, entendendo que não houve qualquer contradição ou omissão na decisão condenatória e que os embargos pretendiam modificar a decisão, o que não seria possível. As provas dos fatos e de suas circunstâncias são claras, objetivas e fartas, e delas decorre a conclusão de que os processos licitatórios foram fraudados em afronta à legislação penal vigente, e aí foram apontados aqueles nos quais, na instrução, se comprovou o que exemplificativamente tinha sido posto como relacionado com perícias, em todo o procedimento instrutório realizado no curso dessa ação penal. Como ressaltado pelo ministro Celso de Mello, aspas, o réu não pode ser condenado por fatos cuja descrição não se contenha explícita ou implicitamente na denúncia ou queixa, impondo-se por tal razão ao Estado, em respeito à garantia da amplitude da defesa, a necessária observância do princípio da correlação entre imputação e sentença. Isso está no habeas corpus 88.025, da segunda turma de 2006. No caso, todos os procedimentos licitatórios juntados pelo Ministério Público e mencionados no acórdão se referem a fatos e ao período de tempo descritos na denúncia expressamente, que apenas exemplificou alguns desses procedimentos para mostrar o encadeamento que se fazia em todos eles, pelo que a menção na peça acusatória daqueles especificamente não impossibilitava, antes determinava, que a apreciação judicial referisse-se a tudo quanto posto, demonstrado, comprovado e aludido na peça acusatória. Não há, portanto, na minha compreensão, reparos a fazer no acórdão do julgamento por não haver contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais. Ao opor novos embargos declaratórios e postular a concessão de efeitos infringentes, o embargante Erodi Antônio Mate busca dele se valer como recurso de apelação, pretendendo promover um novo julgamento sobre o que foi decidido de forma fundamentada e em decisão condenatória unânime do plenário deste tribunal. Por essas razões, senhor presidente, eu estou votando no sentido de rejeitar os presentes embargos de declaração, neste caso específico. E no caso da questão de ordem, como eu disse, na forma antes lida e mencionada. Depois do voto da relatora, o julgamento foi suspenso após o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Ainda na sessão desta quarta-feira, os ministros da Suprema Corte julgaram embargos de divergência contra acórdão da segunda turma do STF apresentado pela Siemens. No recurso, a empresa de telefonia pedia a correção monetária de crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. O relator ministro Edson Fachin entendeu que se justifica a correção monetária e votou pelo provimento do pedido. Este Supremo Tribunal Federal tem entendido que há o direito à correção monetária dos créditos de IPI referentes aos valores não aproveitados na etapa seguinte da cadeia produtiva, desde que fique comprovada a estrita hipótese de resistência injustificada da administração tributária em realizar o pagamento tempestivamente. A esse respeito, senhor presidente, estou citando diversos julgados, e o primeiro é precisamente da lavra de Vossa Excelência no agravo regimental, em agravo do instrumento 820-614,
relatado e publicado o julgamento, relatado perante a primeira turma, e o julgamento foi publicado em 4 de março de 2011, assentando-se ali precisamente que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que nos casos em que se reconhece a ilegítima resistência do Estado em possibilitar o aproveitamento dos créditos do IPI e do ICMS, os respectivos créditos devem ser atualizados monetariamente. O relator foi acompanhado por unanimidade pelos demais ministros. Como nesse caso houve decisão, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos rever quais foram os principais argumentos que foram usados naquele julgamento que ainda continua referente aos embargos de declaração, nos embargos de declaração na ação penal. E também você vai ver no segundo bloco como foi a sessão plenária desta quinta-feira, conferindo aqui no Plenárias. Estamos de volta com o Plenárias. Karina, eu gostaria de perguntar, abordando um pouquinho mais, quais foram os argumentos que foram utilizados naqueles julgamentos que ainda continuam, no caso dos embargos de declaração, nos embargos de declaração na ação penal 565. Erodi Mate, ele argumentava que deveria ser revista a decisão condenatória que foi proferida em agosto de 2013 contra ele, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Ele dizia, então, que haveria uma extinção da punibilidade em razão desse lapso temporal para a sua condenação. E a ministra Carmen Lúcia rebateu todas as datas que poderiam ser, a princípio, elencadas, ou que teriam sido, pelo menos, apontadas pelo embargante para afastar qualquer tipo de prescrição e, com isso, a extinção da pretensão punitiva ou da culpabilidade. A extinção, perdão, da punibilidade. E um outro argumento que ele alegava era de que haveria uma nulidade na ação penal e que, portanto, afastaria também a sua condenação em razão de um impedimento do promotor e procurador de justiça que teriam atuado na primeira e segunda instâncias do processo enquanto ele tramitou na primeira e segunda instância. Porque o processo vem ao Supremo Tribunal Federal só quando alguém que tem a prerrogativa de foro, no caso o senador, acaba sendo apontado também como um dos corréus ou um dos participantes daquela operação que envolvia, na verdade, fraude de licitação, em razão de beneficiamento de pessoas ligadas a esses próprios, essas autoridades, vamos dizer assim, tanto o presidente como o vice-presidente da Comissão de Licitações, como também ao senador. Então, um outro argumento era de que o promotor de justiça que teria atuado no caso teria sido a mesma pessoa que teria atuado na segunda instância durante o julgamento e que, por isso, haveria uma nulidade em relação a esses membros do Ministério Público, que também a ministra Carmen Lúcia acabou afastando qualquer tipo de impedimento que poderia levar a essa extinção da punibilidade também. Então, para a ministra Carmen Lúcia, esse segundo embargo de declaração pretendia um reexame de toda a condenação, a ação penal. Eles não se prestam a esse serviço e ele pretendia, portanto, dar esse caráter infringente. A ministra disse, com o objetivo de sanar alguma dúvida, contradição ou obscuridade, ele pretendia o reexame da prova, fazendo dos embargos um recurso de apelação, e isso não seria admitido, não havendo nada que se reformar no acórdão, mantida a condenação, quando então o revisor, ministro Dias Toffoli, pediu vista para que em outro momento esse recurso de embargo de declaração tenha sequência e possa ter o seu resultado final. Os outros dois embargos de declaração, tanto do presidente da comissão, Salomão da Silveira, e os embargos apresentados pelo senador Ivo Cassol, ficam para um segundo momento também, já que não foram apregoados sequer na quinta-feira. Sessão, portanto, da quarta-feira, a expectativa agora de você acompanhar a continuação desse julgamento aqui no Plenárias, com os principais momentos das sessões que você acompanha ao vivo no direto do plenário durante a semana. E na sessão plenária desta quinta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal julgaram uma ação do Estado de Santa Catarina contra ato de diversas autoridades relativo a direito financeiro. Um debate sobre a aplicação do novo Código de Processo Civil também marcou o julgamento. Antes de começar a julgar o agravo regimental, a Suprema Corte iniciou a discussão sobre a aplicação ou não imediata do novo Código de Processo Civil, que permite sustentação oral nesse tipo de recurso. O ministro Luiz Fux, um dos autores do novo código, entende que a lei só deve ser aplicada aos recursos interpostos após o dia 18 de março, data em que entrou em vigor.
A regra que se tem seguido é que só se aplica o novo Código de Processo Civil aos recursos interpostos a partir da sua vigência. Os recursos anteriores, nem o tribunal está preparado para a aplicação desse novo sistema aos recursos anteriores. E essa foi a preocupação que levou o Supremo Tribunal Federal a modificar a parte referente à admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial e da reclamação no Congresso Nacional. Então, na verdade, o regime jurídico do recurso rege pela data da sua interposição. Então, na interposição do agravo, ele foi anteriormente à data da vigência do novo Código. E da sorte que ele deve seguir o nosso regimento interno e deve seguir o regime jurídico que era aplicável a ele na data da sua interposição. Porque se nós formos aplicar agora todas as novas regras a recursos interpostos, nós efetivamente teríamos que não só promovermos uma ampla reformulação no regimento interno, mas também na estrutura do organismo do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello defende que o Supremo só deve aplicar o novo CPC considerando a data de publicação da decisão. Para resolver a definição do Estatuto de Regência, no que se refere às condições de admissibilidade do recurso, vale dizer, a identificação do ordenamento processual quanto aos pressupostos recursais, quer dizer, há essa orientação que me parece que tem sido prestigiada pela doutrina, no sentido de que há de ser a legislação processual vigente no momento da publicação da decisão. Isso ocorreu, por exemplo, na transição entre o Código de Processo Civil de 39, desculpe, e o Código Civil de 73. Por quê? Porque alguns recursos foram suprimidos, por exemplo, o agravo no auto do processo, algumas decisões tornaram-se agraváveis e não apeláveis, ou vice-versa. Então, definiu-se a espécie recursal adequada como sendo aquela prevista na legislação em vigor no momento da publicação da decisão. No mais, quer dizer, nós estaríamos em face da ordem ritual dos processos. Agora, a ordem ritual dos processos, vale dizer, o modus procedendi, quer dizer, ele não se subsume, não se reduz à noção de condições de admissibilidade. Por isso mesmo que o Superior Tribunal de Justiça, é claro, não em sede jurisdicional, mas no plano administrativo, formulou uma série de enunciados, 6 ou 7 enunciados. Mas eu notei, pela leitura dos enunciados, que o STJ consignou como momento importante a data da publicação da decisão ou da data da publicação do acórdão, inclusive para efeito da chamada sucumbência recursal, a sucumbência que é imposta nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do novo CPC. Por quê? Dizendo o seguinte, que não se aplica a sucumbência recursal se na data da publicação da decisão de que se recorre, vigia o velho ordenamento processual. No entanto, mesmo depois de amplo debate no plenário, a decisão foi adiada. Na apreciação do agravo regimental, o relator ministro Edson Fachin manteve sua decisão para entender não ser cabível mandado de segurança para discutir a tese do Estado de Santa Catarina, que interpôs a ação contra ato da Presidente da República e outras autoridades, para que lhe seja garantido o direito ao desconto sobre o saldo devedor de contratos de refinanciamento entre Estado, municípios, DF e a União. É evidente, pois, a inadequação da via para veicular a pretensão em pauta. Com efeito, as dúvidas em caso reclamam instrução, providência que é incompatível com a via mandamental. Por último, e no que tange ao mérito do dispositivo invocado pelo impetrante para subsidiar o seu direito, sem que se invoque argumentos consequencialistas ou que se rediscuta a oportunidade da lei, cuja avaliação compete de modo exclusivo e soberano ao Congresso Nacional, a análise apresentada pelo então senador Luiz Henrique permite também aduzir eventual violação do equilíbrio federativo. Conquanto incipientes os elementos que se dispõe por hora para assentar tal conclusão, eles evidenciam, por outro modo, que o debate sobre eventual ofensa ao princípio federativo
está ligado à distribuição de recursos em todo o país e exige, por outra razão, instrução processual diversa da que é possível na ação mandamental. Com essas considerações e sem julgamento de mérito, tendo por base o inciso 1º do artigo 267 do Código de Processo Civil, então vigente, e o parágrafo 1º do artigo 21 de nosso regimento interno desta Corte, portanto, neguei seguimento ao mandado de segurança com prejuízo da medida liminar. Essa foi a decisão e aqui apenas aduzo, senhor presidente, o seguinte: as alegações apresentadas pelo Estado em sede de agravo regimental parecem insuficientes para infirmar essas conclusões. As razões que levaram à negativa de seguimento são cumulativas, como destacado no parecer que prevaleceu no Senado Federal. Por ocasião da aprovação da Lei Complementar 148, há dúvidas acerca da constitucionalidade de uma medida, que não obstante haver contrato celebrado sob a égide de uma lei, exige das partes nova pactuação. Além disso, tendo em vista que o novo pacto tem efeitos distintos sobre cada um dos entes integrantes da federação, não se afigura recomendável que no processo em que se vislumbre eventual solução, seja dispensada a oitiva daqueles que poderiam por ele ser atingidos. Desta forma, conquanto decorra de lei, o que em tese daria plausibilidade às alegações do Estado, a certeza do direito invocado, especialmente em vista do impacto de seu exercício, cede na estreita via mandamental às dúvidas acerca de seu alcance, sem que se rejeite de plano a possibilidade de superá-las. O rito do mandado de segurança é incompatível com a instrução necessária para promover a interpretação constitucionalmente adequada de lei que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal de todos os entes integrantes da federação. O ministro Roberto Barroso acompanhou o voto do relator e justificou que o caso não deve ser analisado em mandado de segurança. Acho que a mesmíssima matéria pode ser posta numa ação civil originária, que, uma vez reconhecido o conflito federativo, poderá comportar o tipo de dilação probatória que eu acho que a hipótese exige. Não estou nem dizendo que não seja possível a concessão de uma medida cautelar para impedir as consequências jurídicas. Porém, não ousaria fazer isso numa via processual que considero inadequada, porque incompatível com o tipo de informação que eu acho que preciso receber para dizer se o cálculo está certo ou se o cálculo está errado. Os demais ministros divergiram do relator e consideraram que o mandado de segurança é justificável, porque o desconto se configura em direito líquido e certo do Estado. A matéria discutida aqui é unicamente de direito e eu aplico a súmula 625, que estabelece que matéria estritamente jurídica não impede a concessão ou a consideração do mandado de segurança, o conhecimento do RIT. Os ministros também concederam liminar para que o Estado de Santa Catarina não seja punido em razão do não pagamento dos juros não capitalizados, até que o aditivo contratual seja feito. Neste caso, foi concedida apenas a liminar no mandado de segurança e o julgamento do mérito você vai acompanhar aqui na TV Justiça. O nosso programa plenário de hoje vai ficando por aqui. Karina, encontro já na próxima semana. Encontro marcado, quarta e quinta, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco na TV Justiça.